quem te conhece, né, as suas tarefas, ou até assistiu outro episódio que você relata ali, né, que você atua no movimento espírita, tanto na Aliança, na USA e outros grupos, né? É, qual que você acha que é o desafio que você tem observado, assim, que é os desafios atuais, né, para o movimento espírita, com esse olhar das instituições nesse sentido? Olha, nós temos aí algumas reflexões que estão sendo bastante discutidas no movimento espírita, com alguns dados estatísticos que foram trazidos à tona ultimamente, né? E uma dessas discussões que tem sido bem desenvolvidas dentro do movimento espírita é a respeito da participação dos jovens no movimento espírita, na casa espírita, como voluntários espíritas, né? A gente percebe que em algumas situações há um público nas casas espíritas com uma idade mais avançada e muito poucos jovens. A gente percebe em algumas situações que existem grupos de jovens, mas eles ficam quase que apartados da casa. Tem um dia que tem o grupo de jovens, mas o grupo de jovens está só naquele dia, na atividade própria a eles. E a gente percebe que tem algumas casas, algumas atividades que se conseguem inserir uma maior participação dos jovens, trazendo ele para a convivência com todos. E não é o jovem utilizado apenas como uma mão de obra, né, para carregar alguma coisa, etc. e tal. Não. É o jovem participar ajudando a construir, a refletir. Claro que com amparo, com orientação, supervisão, de alguém que tem um pouco mais de experiência junto. Mas o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. O jovem é o presente. A gente não pode imaginar o jovem dentro do movimento espírita apenas como futuro. O jovem está construindo o movimento espírita junto conosco. Deixa eu aproveitar para fazer uma observação que se relaciona com uma das perguntas que você fez anteriormente, quando você perguntou sobre aquela questão de às vezes a gente ter que dar o primeiro passo, né? Para praticar o bem, que às vezes não encontrava prazer e tal, mas eu tive uma experiência quando eu era de mocidade. Participei de uma mocidade espírita que fazia o que era chamado de campanha do quilo. Todo domingo, e era domingo de manhã. Todo domingo de manhã, todo domingo não, todo mês, em pelo menos um domingo de manhã, os jovens iam para algum bairro da cidade e batiam nas casas com uma campanha do quilo, em que se explicava: nós somos de um grupo de jovens da Casa Espírita, nós temos um trabalho junto a algumas famílias necessitadas e nós montamos cestas básicas. Haveria a possibilidade de contar com a colaboração, com a doação de 1 quilo de alimento. E você, por acaso, já ouviu falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Evangelho no Lar, e olha, a casa lá tem atividade tal dia, se você quiser participar, conhecer, né, vai ser muito bem-vindo e tal, tal. Os jovens se estruturavam para isso nessa mocidade, né? Faziam reuniões, traçavam o mapa, né? Quem vai ficar em tal rua, onde vai passar, quando recolher os alimentos, onde vai juntar os alimentos. Mas era um domingo de manhã. A maioria dos jovens daquele grupo dormiam tarde no sábado. E a maioria relatava que para acordar no domingo de manhã era muito difícil. Era muito difícil. Que às vezes ia para casa